Então, se a gente tem um político, uma figura que tinha condições de exercer cargos importantíssimos, que comandam a nossa República, mas não tem condições de permanecer preso. Tudo bem, a gente sabe que tem muitos argumentos, muitos motivos que podem sim fundamentar uma decisão de prisão domiciliar, mas todas as atenções estão voltadas para isso, para que não fique no ar uma ideia de impunidade. Então, como que está sendo feita essa discussão? Como que você sente no mundo político a repercussão desses pedidos de prisão domiciliar, Isabel? Bom, a gente vê a estratégia muito clara dos bolsonaristas de apelarem o máximo possível para a questão de fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mesmo se transfere para o general Heleno. O líder do PL na Câmara dos Deputados, por exemplo, Sóstenes Cavalcante, já apresentou uma série de pedidos ao Supremo Tribunal Federal para visitar de Jair Bolsonaro a Heleno, a Anderson Torres. Então, de alguma maneira, o bolsonarismo ainda tenta manter essas conexões mesmo com as prisões dos condenados na ação da trama golpista, Clarissa. Isso que está acontecendo hoje é muito relevante da gente pensar desse posicionamento da Procuradoria-Geral da República, porque a gente tem que prestar atenção, claro, qual vai ser a decisão a partir daí do ministro Alexandre de Moraes. E as outras defesas vão prestar bastante atenção nisso junto conosco, obviamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro já apresentou por algumas vezes esse pedido de prisão domiciliar por caráter humanitário, que é justamente o que hoje está sendo defendido pela Procuradoria-Geral da República para o general Heleno. Então, são questões que envolvem pontos de saúde, de fragilidade de saúde. A defesa do general Heleno vinha trabalhando com essa linha de argumentação, inclusive de que general Heleno tem um diagnóstico de Alzheimer pelo menos desde 2018 e necessita de cuidados em casa também. E os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro vêm trabalhando também muito com essa tese. Ontem, inclusive, houve um atendimento médico, ele tem uma crise de soluço permanente, fora outras questões de saúde. E o que a gente tem notado de estratégia do ministro Alexandre de Moraes toda vez que é possível frisar isso em novas decisões a respeito do caso Bolsonaro, ele coloca sobre o atendimento médico que está disponível dentro da Superintendência da Polícia Federal e o acesso imediato, até numa espécie de gradação que passa por socorro do SAMU ou atendimento de médicos da Polícia Federal e o fato da equipe médica de Jair Bolsonaro poder atendê-lo a qualquer momento sem a necessidade de uma autorização prévia. Então, tem um cuidado ali também de amparar legalmente, porque, claro, há uma preocupação com a saúde, são pessoas de idade avançada, o próprio Procurador-Geral da República, nesse posicionamento, cita isso em relação ao general Heleno. Então, isso dá uma espécie de fôlego, digamos assim, um primeiro fôlego à defesa do general Heleno e que dá para a gente pensar nisso como efeitos também aos outros condenados que também já têm idade avançada e podem ir por essa linha de argumentar questões de saúde para tentar viabilizar condições melhores para os condenados com uma prisão domiciliar. O general Heleno, uma semana atrás, conversou com a nossa repórter Cristiane Norberto e ele estava fazendo ginástica no momento da abordagem dela. Ele deu uma abertura, obviamente, à abordagem dela. Tem matéria na semana passada, na sexta-feira, no site da CNN Brasil, desse relato da conversa da Cris com ele. E ele basicamente disse para ela, olha, estou esperando eles virem me pegar. E aí relatou um pouco de como que estava essa expectativa em relação ao chamado trânsito julgado que todo mundo tinha para esta semana, o que aconteceu na última terça-feira. E falando especificamente do general Heleno, Clarissa, é interessante a gente voltar no tempo. Eu voltei no tempo agora há pouco falando de STM, né? O general Heleno, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição, no período de transição, início do governo Bolsonaro,
era uma figura que tinha muito contato conosco no jornalismo, na cobertura ali de Palácio do Planalto. Ele era muito acessível, ele sempre conversava conosco, ele ficava nos corredores, ele dava informação, ele era muito disposto a dar declarações aos jornalistas e falar sobre como que estava o início do governo. Mas com o passar do tempo, foi deixando de ser assim, ele virou um personagem um pouco mais escanteado. E é interessante falar isso, que era algo que a gente observava no dia a dia e que depois foi usado pela própria defesa dele durante esse processo todo para tentar afastá-lo de responsabilidades a respeito das participações nas tramas golpistas de não aceitação do resultado eleitoral de 2022.